semana juntos na presença de Deus, tá? Abre a sua Bíblia em Êxodo. Eu vou ler com você somente 2 versículos, verso 1 e 2. Êxodo, verso 1 e 2. Amém? Segundo livro pós-Gênesis, você já vai encontrar o Êxodo. E ali, capítulo muito conhecido, eu falei 12, você já vai lembrar, está se aproximando aí a festa a celebração da Páscoa, né? E nós vamos falar um pouquinho deste tempo, tá? É um tempo muito mais abençoado do que nós possamos imaginar. Êxodo capítulo 12 diz assim, ó: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Pai, em nome de Jesus, clamamos aqui pela Tua palavra, pela Tua direção, pela Tua graça, pela Tua bênção sobre as nossas vidas. Traga, Senhor, aos nossos corações aquilo que o Senhor preparou, pois ansiamos em conhecer a Tua vontade, ansiamos em praticar a Tua palavra. Traga sobre nós, meu Deus, a Tua revelação. Desde já eu repreendo e expulso deste lugar tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que é antagônico, tudo aquilo que atrapalha. Amarro todas as forças territoriais da maldade, na autoridade do nome de Jesus e no poder do sangue de Jesus. E nessa hora, somente a sua unção, somente o seu domínio, o seu poder sobre a vida dos teus filhos, que os corações que estão aqui dispostos a receber da tua palavra estejam voltados, estejam ouvindo a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quero falar com você sobre o tempo de florescer e tempo de crescer. Nós estamos nos movendo, meus amados, dentro do calendário bíblico, o calendário de Deus. Não sei se você que não está aqui no treinamento já ouviu falar sobre isso, mas é uma realidade muito importante para a vida da igreja, para a vida de todo ser humano. O nosso calendário civil, se você procurar na história, ele já mudou algumas vezes, né? O que nós temos hoje é o chamado calendário gregoriano, que veio de uma decisão de uma bula papal, mas, por isso, nós devemos seguir as datas civis, aquilo que é proposto pelo regramento civil. Porém, devemos estar fincados, arraigados no calendário bíblico. Por quê? Porque este nunca mudou. E hoje, diferente de quarta-feira nós tivemos aqui o prelúdio de um culto, né, que nós faremos com a permissão de Deus aí, toda virada de mês dentro do calendário bíblico, tá? Aconteceu do dia 18 para o dia 19 nesse mês. E nessa data eu ministrei tudo que podia sobre o mês de Nissan, que foi o mês que nós entramos. Pastor, que bom, hoje você vai repetir. Não, meus amados, porque exatamente nós estamos falando de calendário, tempo de Deus. O tempo de Deus não volta. Você lembra que ele disse para os israelitas assim: o maná que cai hoje, colhe hoje, come hoje, e amanhã? Não, amanhã já se estragou. Então o tempo de Deus é para o agora. Então o que eu vou compartilhar com você aqui, para que a igreja compreenda esse tempo abençoado que nós vamos viver, são algumas pinceladas, tá? Para a gente preparar. O foco na cabeça do mês foi o culto de quarta-feira. Agora, o nosso foco hoje é começarmos a nos preparar para o Pessah, que é a Páscoa, tá? Páscoa vem da palavra Pessah, que significa passar por cima. Nós vamos começar a nos preparar não só para esse evento. Dentro do calendário bíblico nós temos aí 3 meses de muitas bênçãos pela frente. Só quem recebe diga amém. Mas o Pessah é um dos eventos que está dentro deste tempo, que vai abençoar muito a nossa vida. Não vou mergulhar hoje, não vou pregar sobre a Páscoa hoje, não é isso. Hoje é um parâmetro para que você tenha um vislumbre daquilo que está por vir aí pela frente. Vamos falar da Páscoa, se Deus permitir, lá na data referente, tá? A Páscoa, mas vamos tocar um pouquinho nela hoje. Então fala comigo: tempo de florescer
e crescer. Estamos em tempo de florescer e de crescer. O mês de Nissan vai falar sobre isso, queridos. Por isso que nós temos que estar ligados ao tempo de Deus. Se nós estivermos ligados só ao tempo do mundo, o que é o tempo do mundo agora? Pastora, só uma notícia, coisa ruim, crise, dificuldade, luta, algo que vem pela frente ainda pior. Temos que estar preparados para tudo isso. Mas para nos prepararmos, nós temos que estar vivenciando o que Deus está nos dando hoje para suportar o amanhã. Por isso é muito importante, meus irmãos, discernir os tempos de Deus. A gente está acostumado a falar sobre tempos de Deus assim: ô irmão, não aconteceu aquela bênção ainda? Ah não, vai vir o tempo de Deus. Você está passando por isso agora? Ah, é porque é o tempo de Deus. Sim, de forma muito simples falamos assim, mas os tempos de Deus, eles têm níveis mais elevados, e Deus quer que conheçamos. Gênesis, o capítulo 1 e o verso 14, está dito assim, olha: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados. Essas duas palavrinhas aqui, ó, tempos determinados. Lá no original, no hebraico, você vai encontrar moedim. O que é isso? Tem 3 significados. No português a gente lê tempo determinado e tudo tem um tempo determinado. Olha como é mais profundo. Moedim significa tempo determinado, estações ou encontros marcados. As 3 coisas. Então olha o que Deus está dizendo no Gênesis, que Ele está colocando os luminares nos céus para tempos determinados, encontros marcados e estações dele na nossa vida, e também para dias e anos, ou seja, para que se formasse ou conhecêssemos o seu calendário. Aqui dentro da questão dos encontros marcados, as festas bíblicas, por exemplo, o Pessah, a Páscoa, é um encontro marcado. É um encontro que Deus está marcando com o povo. Vocês se lembram que cantávamos há um tempo atrás uma canção que dizia mais ou menos: nessa noite feliz, nesse santo lugar. Eu marquei o quê? Eu marquei. Mas eu tenho uma notícia melhor ainda para te dar. Deus, Ele marca encontros conosco. As festas bíblicas não são, veja irmão, não é um calendário judaico, não são festas judaicas. As pessoas colocam assim, e a igreja ela fica apartada de muitas bênçãos. A pronúncia correta são festas bíblicas para Israel e para a igreja, tempos bíblicos, calendário bíblico para Israel e para a igreja. Tanto é assim, o calendário civil lá de Israel vira no mês de Elul. O mês de Elul lá, o último mês, foi lá mais ou menos em setembro, e virou também o ano para eles. Agora, o calendário bíblico é um só, tanto para eles quanto para nós. De repente você está falando: pastora, essa questão de calendário bíblico, eu nunca ouvi falar disso. Eu por muitos anos também não conhecia, mas quando eu me aprofundei, meus irmãos, eu vi que isso é muito profundo. E quando nós atendemos esses encontros que Deus marca conosco, bênçãos, as promessas, aquilo que Ele preparou, porque Ele não marca um encontro para nada. Ele marca um encontro porque existem promessas, existem planos dele para as nossas vidas que são realizados dentro da nossa obediência. Então Deus, Ele marca encontros com o seu povo. Por exemplo, o Pessah, a Páscoa, não viaje, não sai, não se distancie, não perca. É um dos encontros que Deus marca. Ah, mas se eu não vier naquele domingo, no outro lá, porque a gente tem uma ideia, irmãos, a gente tem uma coisa assim, muito prejudicial aqui no Ocidente, né? A lei do Gerson, a lei do jeitinho. Não, irmã, mas se eu não vier, depois no outro domingo você ministra para mim? Opa, como assim? Como assim?
vem do céu para a terra, não vem de nós. Então nós não podemos, ai irmão, tudo bem, aí a gente pega, não, encontro marcado, lembra? O de amanhã não chegou ainda, o de ontem não vale para hoje, o de hoje não vai ter amanhã, porque Deus é novidade de vida, meus irmãos. E quando essas festas eram celebradas, e elas voltarão a ser celebradas no milênio, mas quando elas eram celebradas, e você lê na Bíblia, hoje elas são também, você vê que todos subiam lá para Jerusalém, todos iam ao chamado, ao encontro marcado, e a bênção era derramada sobre aqueles que atendiam e obedeciam. Os tempos de Deus, isso é uma coisa tão importante, que existe uma tribo, um dos filhos de Jacó chamava-se Issacar. Fala comigo, Issacar. Segundo Crônicas, o capítulo 12, o verso 32, você vai ver que no tempo das guerras, o rei Davi mandava chamar homens da tribo de Issacar. E até aqui eu ministrei muitas vezes para vocês. Por quê? Porque eles entendiam os tempos e as coisas que Israel deveria fazer. A gente falava assim superficialmente, mas hoje, falando dos tempos de Deus, estes homens, eles eram peritos nisso. Eles são descritos como homens que possuíam uma sabedoria para entender os tempos e saber o que Israel deveria fazer naquele momento. Para vocês dimensionarem o tamanho desse pelotão, que fazia só isso, 200 chefes, e todos os seus irmãos estavam sob suas ordens. Só chefes de equipes existiam 200. E o que eles faziam, pastor? Estudavam os céus, estudavam o calendário, se debruçavam sobre isso, para que soubessem. Por exemplo, vou te dar um exemplo rápido aqui, depois você vai ver comigo mais profundamente. O mês de Nissan é um mês de fazer o quê? Porque você vai ver que cada mês tem sua característica. Será que é um mês? Nissan é para a gente descansar? Ai, começou em janeiro, mas eu já estou tão cansado, né? Será que já é um tempo de eu descansar? Ao contrário, meus irmãos, Nissan é tempo de trabalho intenso, é tempo de ir para a guerra, é tempo de semear, é tempo de projetar, é tempo de ser proativo. Essa é a janela do céu que está aberta para nós agora. Tempo de construir, tempo de edificar. Se você não conhece o calendário bíblico, você se pega assim, ai meu Deus, mas já passou 3 meses, não aconteceu nada do meu projeto de vida, nenhuma colheita, nada, ai não sei, acho que eu vou parar de ir na igreja. Não é tempo de colheita, irmão, não tem como, não é tempo, é tempo de regar o projeto que foi semeado, é regar, ainda estamos no regar. O calendário bíblico nos mostra tudo isso, queridos. Essa ordem estabelecida por Deus em Gênesis 1 permanece até hoje. Porque nessa terra, pois a queda tudo passa, mas as palavras do Senhor não passam e não passarão. Por isso nós precisamos nos alinhar aos tempos determinados pelo Eterno para nos movermos nele e com ele. Atos 17, 28. O autor de Atos, Lucas está escrevendo lá. Porque nele existimos, nele vivemos e nele nos movemos. O que ele quer dizer com isso? Às vezes fica meio vago. É isso, ó. Mover-se dentro do tempo de Deus, mover-se alinhado com o calendário de Deus. Você está se movendo nele e com ele. Então, iniciando o nosso tema, eu li apenas 2 versículos. Não sei se você prestou atenção, mas o Senhor está dizendo assim para o povo: o mês de Nissan será o princípio dos meses. Isso significa, o mês de Nissan será o principal dos meses. Então nós estamos falando do primeiro mês que abre o calendário bíblico, que Deus está dizendo que ele é o mais importante. Por que será que Deus está dizendo que ele é o principal dos meses? Porque o mês de Nissan, meus irmãos, eu acabei de dizer, acho que você vai se lembrar do que a Bíblia vai falar em Êxodo 12. Do quê? Da festa dos tabernáculos? Sucote? Páscoa. E quando eu falo em Páscoa, Êxodo 12, o que você se lembra?
libertação do Egito, das cadeias do Egito. Então, por que é o principal dos meses? Porque quem está preso, quem está escravo, não faz nada, não realiza planos, não desenvolve projetos. A primeira coisa, o primeiro ato é a libertação. E aí nós vamos ver, olha as bênçãos anunciadas, olha debaixo de que unção nós estamos. Quando entramos nesse período, mês de Nissan, nós estamos em tempos em que cadeias de praticamente 4 séculos, 400 anos, elas seriam quebradas. Você já pensou em 4 séculos, gente? É mais do que 4 gerações bíblicas. É muito tempo. É muita gente nascendo escravo, morrendo escravo. É tempo hábil para que o velho homem se conforme com a situação. E aquela frase maligna que não pode estar na sua vida, eu nasci assim, vivi assim, você sempre assim, isso poderia ter se instalado no meio do povo. Mas o Senhor é Deus que quebra cadeias. E assim como quando Jesus vai até Lázaro, que a própria irmã diz assim, não remova a pedra, não, ele está morto há 4 dias, ele já está cheirando mal. Assim também lá no passado, 400 anos dentro do Egito, né? É bem verdade que ali, meus amados, algumas linhas históricas dizem que mais ou menos 210 anos os hebreus puderam se conduzir dentro do Egito, que foi o tempo da dinastia do faraó, que gostava de José, ele respeitava os hebreus. Mas passado aquela dinastia, vem um faraó, levanta-se um faraó que é tirano. Então é mais ou menos 190, 200 anos, 190 anos de escravidão ali. E Deus abre essa janela de tempo para quê? Para quebrar todas as cadeias. Porque era chegado o tempo, olha como o trabalhar de Deus é perfeito, que Deus falou com Abraão lá em Gênesis 15:16. Gênesis 15:16, você vai ver aquele momento que Abraão, ele é meio que arrebatado, né? Cai sobre ele um profundo sono depois do sacrifício que ele fez ali, do altar. E o Senhor diz para ele, a tua geração ficará cativa, mas ela voltará a esta terra que eu hei de dar, porque ainda não está cumprida a medida da iniquidade dos amorreus. O que Deus está falando? O povo que habita nessa terra está fazendo maldade. Mas vai chegar um tempo em que esse cálice vai se encher, a terra os vomitará e vai se alinhar com o tempo que a sua geração sobe de volta para cá. Chegou esse tempo, e Deus está dizendo isso no mês de Nissan. Por quê? Porque é um mês, fala comigo, de libertação. É um tempo de libertação. De agora, irmãos, março até maio, essa janela está aberta dentro do calendário bíblico. São os 3 primeiros meses do calendário. Essa janela de ruptura, de romper. A Adriana marchou aqui. Isso que eu falei, não é o culto de quarta-feira, não. Porque no culto de quarta-feira a gente fez o ato profético, a gente marchou e já rompeu na quinta-feira. Ela já estava contando uma bênção aqui, né, que está se concretizando na vida dela. E outros irmãos também pode ser que tenham testemunhos também. Então não perca os cultos de virada, dessa cabeça do mês, porque é muito importante. Mês de Nissan, por que Deus está dizendo que ele é o principal dos meses? Porque é um tempo de libertação. Abre um tempo de libertação. O que mais? Um tempo de milagres. Fala comigo, milagres. Os primogênitos de todos os que obedeceram a Deus foram poupados da morte. Porque nós temos a tendência de pensar assim: então quando a praga veio sobre o Egito, matou todos os primogênitos dos egípcios e das outras nações e salvou todos os primogênitos dos hebreus. Não, queridos, tinha um detalhe aí muito importante. O Senhor deu uma ordem, e nós veremos um culto lá no dia da Páscoa. Ele manda que se passe o sangue nas ombreiras das portas. E a forma como o hebreu foi, o hebreu apenas não, como todos aqueles, o vulgo, o misto, todas as nações, irmãos, 70 nações saíram do Egito com Israel. 70 nações, tinha um pouco de tudo no Egito.
Então, todos aqueles que ouviram a ordem de Moisés, como se deveria passar o sangue nos umbrais das portas, você vai ver comigo que era essa forma de passar o sangue forma a letra R do hebraico, que é a letra que está no nome de Deus. Então, quando o anjo da morte vinha, ele avistava o nome de Deus, ele passava por cima da casa. E a coisa não foi tão simples assim. Poupados todos os dos hebreus e outros não. Poupados todos os que obedecerão. A grande maioria hebreu, claro. Mas teve não hebreu que obedeceu também, e o seu primogênito foi poupado. Assim como teve hebreu que não obedeceu, gente. É como na igreja, tem quem crê, tem quem não crê. Não é verdade? Não significa que uma pessoa está dentro da igreja, pronto, ela crê. Não, tem quem crê, tem quem não crê. Então teve aquele que cochicha, aquele que diz essa é bobagem, aí você conversa de Moisés, ai, para que isso? Eu não vou fazer não. Só que o mundo espiritual não brinca e não especula. A casa que não tinha marca, fosse de um hebreu ou do não hebreu, o anjo entrava. Verdade é que todos os que obedeceram tiveram os seus primogênitos poupados. O povo sai do Egito, irmãos, com mão alta. Eles saem levando provimentos, levando muita provisão. Vocês lembram que lá no deserto vão fazer o pior ato, né? Eles vão fundir o bezerro de ouro, já preguei isso para vocês, e eles fundem muito bezerro de ouro. Existe até hoje, né, o touro de ouro, está uma cidade de dinheiro por aí afora. Eles jogaram o que ali? Ouro, prata, só coisas preciosas. De onde eles trouxeram essas preciosidades? Despojos que eles trouxeram do Egito. O que foi isso? Gente, fala para mim, escravo sair levando em sua bagagem quilos e quilos de ouro, de prata? Isso é normal? Qual é o salário de um escravo? E o ouro sempre foi valiosíssimo. Quanto que vale aí algumas graminhas de ouro hoje? Nem sei quanto está a cotação. Eles saem com muito. O que é isso? Isso é milagre. Então, esse tempo que está se abrindo para nós dentro do calendário de Deus é um tempo para marcharmos rumo ao sobrenatural de Deus. As promessas, as coisas que parecem inalcançáveis, que são difíceis demais para nós. Porque Nissan é tempo de, fala comigo, milagre. Nissan abre um tempo também, sabe do que, irmãos? Prodígios, fala prodígios. Olha porque que Deus diz que é o principal dos meses. Estamos em um tempo oportuno, queridos. Prodígios se mostraram dentro da terra do Egito. Não só as pragas, mas as mais variadas maneiras de Deus trabalhar. A forma de Deus mostrar a liderança de Moisés para Faraó teve prodígio. A forma como Deus provou a liderança de Moisés para o seu próprio povo, os que duvidaram, teve prodígio. E dentro da história dos hebreus, eles mesmos dizem o seguinte: qual foi o tempo em que Israel e as outras nações, ou Israel, que é do coração de Deus, esteve mais próxima do Senhor, mais perto, mais junto? É agora? Não. Foi depois do Holocausto? Não. Foi em 1948, quando foram repatriados? Não. Foi quando eles entraram em Canaã? Não. Quando foi? Foi na saída do Egito para o deserto. Porque muito embora uma geração inteira tenha sido iníqua, não tenha crido, inteira não, salvou Josué e Caleb, né? Mas foi o povo que deu, o tempo que Deus mais se mostrou com o povo. Eles viam prodígios em todo o tempo. Vocês viram aqui o tabernáculo no domingo passado? A ideia da coluna de nuvem sobre ele. Eles viam aquilo toda noite, gente. Maná descendo do céu, carne caindo do céu, água brotando da rocha. Abriu-se um tempo de prodígios. Esse é um tempo oportuno para contemplarmos os feitos do Senhor. Que feitos, pastora? Salvação dentro da tua casa, para a tua família. Exatamente aquele que você fala, é caso perdido, não tem jeito. Eu estou falando de prodígio, eu estou falando de milagre, eu estou falando do sobrenatural de Deus. O que mais?
curas milagrosas, que mais? Rompimento de impossíveis, cadeias, pega causas que estão lá paradas, travadas, situações que não têm solução. E neste tempo, meu irmão, vem para a igreja, apresenta ao Senhor, clama a Deus conosco, profetiza. Mês de Nissan é um mês de verbalizarmos a nossa gratidão, de fazermos declarações de vitória. Você pode dar um glória a Deus. O mês de Nissan é um mês onde, se a igreja, um mês em que, se a igreja estiver com o coração aberto, estiver com sua boca clamando, Deus manifestará os seus prodígios. Porém, queridos, para aqueles que querem se comprometer, eu não posso esquecer de dizer isso, para aqueles que querem se comprometer, porque o Deus Criador Todo-Poderoso não é um amuleto, e a religião deturpou a figura de Deus. A religião passa assim, viu? Não vem, porque Deus vai resolver, mas é aquela coisa, toma lá da cá. Olha, fui na igreja e Deus fez aqui coisa boa, maravilhosa, e agora? Não, agora você está na igreja? Ah, não estou com tempo, não estou podendo, não. Você recebeu Jesus? Não, mas ele já está comigo, ele já anda comigo sempre. Sabe? Parece que aquilo, passa aqui, recebe a. Opa! Está passando, está recebendo, hein? Deus é mais profundo que isso, irmãos. O Senhor não quer apenas uma vida abundante na terra, Ele quer conceder a vida eterna. Ele criou o homem para se relacionar. Ele é Pai. Então, não é aquela coisa que você vê aqui e acolá, que é aquela briga uma disputa de quem dá mais ou quem oferece mais. Que às vezes as pessoas ficam perdidas. Eu não sei que religião que eu sigo. Não, nenhuma, não é para seguir religião. É para seguir Jesus. É para olhar para a palavra. É para se mover na palavra. É claro que para você se mover na palavra, você tem que estar debaixo de uma liderança que também esteja buscando, esteja te conduzindo, esteja te levando. Mas tudo tem base na palavra, não tem dogma de homem, não tem dogma humano. É relacionamento. Então, quando alguém vem, diz assim: olha, estou agoniado, angustiado, estou precisando de uma solução. Você está precisando de Jesus. Sim. Ora aqui por mim, o que deve fazer? Nem que seja em 5 minutos. Dá para essa pessoa a bênção completa. O Senhor quer resolver essa situação, sim, mas o Senhor te quer junto. E hoje, meus irmãos, o comprometer está uma coisa muito complicada, porque com essa deturpação as pessoas entendem que a igreja é só mais um local. Quando eu venho, quando eu posso, eu venho. Eu que marco o encontro com Deus, não é Deus que marca o encontro comigo, não. Então, o Senhor não é um amuleto, né? Vem aqui, faz 7 semanas que vai dar tudo certo depois. Não, meu irmão, você precisa da palavra de Deus. Você precisa conhecer o amor do Pai. Ele vai curar, Ele vai restaurar, o propósito dele vai acontecer na sua vida. Mas nós precisamos dizer: se não comprometer, nada vai acontecer. Senão a pessoa ainda sai reclamando. Fui lá, falou que ia acontecer isso, aquilo, não aconteceu nada. Tudo tem base num compromisso com Deus. Compromisso. Caminhar com Ele, se desenvolver nele. Porque, amados, a gente fala do compromisso. Olha só, eu falei 3 coisas aqui, né? O mês de Nissan, 4 coisas, acho, né? O mês que quebra cadeias, é o mês de milagres, é o mês de prodígios. 3 coisas. Abre esse tempo, né? Até maio. Mas tem uma quarta característica desse tempo. Também é um tempo de juízo. Por quê? Foi nesse período que sobre o Egito vieram as 10 pragas. E para você entender como Deus é justo, tem gente que olha e fala: ô, coitadinhos, 10 pragas, por que 10 pragas? Cada uma daquelas pragas fazia referência a um dos deuses que o Egito adorava. Então deixa eu te explicar. Com base lá em 1 Reis 22, ou em Zacarias 3, que mostra o tribunal celestial, o que aconteceu mais ou menos. Você lembra que o Senhor falou sobre a medida da iniquidade dos amorreus? Existia também a medida da iniquidade dos egípcios.
Os egípcios, eles vão acumulando iniquidade, acumulando iniquidade, acumulando iniquidade. Nos tempos de Deus, existem momentos determinados para cada coisa, inclusive para libertar. Mês de lição, mês de libertação. Agora, esses principados que regiam o Egito, que eram alimentados pelos egípcios, que eram adorados pelos egípcios, eles cobram do Senhor o direito deles de vir sobre aquele povo. É assim que o principado trabalha. Eles cobram. E eles viriam sobre aquele povo para abençoar? Claro que não. Eles não têm isso. Eles lidam com o contrário. Eles viriam trazendo o que tinham. Então tudo culmina quando o tempo de Deus chega. Os principados do Egito queriam passar por aquele lugar e cobram legalidade. Temos legalidade, eles nos adoram, eles nos alimentam, eles nos cultuam. E Deus é um Deus justo. Então é o tempo em que aquelas pragas têm direito de vir sobre o Egito. Não é um mero Deus castigou. Veja que Deus ainda usava a boca de Moisés para avisar. E aí vamos fazer um comparativo para você entender como é que funciona isso? E como é que Deus é compassivo e misericordioso? Aconteceu em Nínive, livro de Jonas. Os principados que regiam Nínive estavam cobrando o direito de vir e submergir aquela cidade. Pragas, aquele povo ia ser. Mas aí o Senhor coloca: Jonas, vá lá e anuncie que Nínive será subvertida. Se eles se arrependerem, as coisas podem mudar. O que aconteceu em Nínive? Até os animais jejuaram. Arrependimento geral. E Nínive naquela oportunidade não foi subvertida. O que aconteceu no Egito? O coração do faraó se endurecia. Moisés chegava lá e dizia: ó, a água vai tornar em sangue. O faraó dobrava a aposta, né? Olha, os gafanhotos vão invadir. O faraó dobrava a aposta. E aí, esta última praga dos primogênitos, Moisés diz para ele. E vocês se lembram que Faraó tinha mandado matar todos os primogênitos dos hebreus? O que se planta se colhe. Aquele mesmo anjo destruidor que levou aqueles primogênitos agora volta para levar os primogênitos do Egito. E Deus usa Moisés para alertar Faraó. O que Faraó faz? Dobra a aposta. Então aqui nós temos um tribunal celestial, não é Deus castigando. E quanto mais Faraó se endureceu, mais maldade ele trouxe sobre o povo. E outro detalhe, meus irmãos, quando a gente faz um comparativo dessas pragas, estudando aqui numa pregação, a gente vai fazer isso, senão vai ficar 5 horas. Você vai perceber que cada uma dessas pragas tinha a ver com um tipo de punição que os egípcios davam aos escravos, ou seja, aqueles principados usando a vida dos egípcios para trazer malefícios sobre aqueles escravos. Tudo que se planta, no dia também se colhe. Então Deus, ele é justiça. Abre-se um tempo de juízo. Agora entenda uma coisa, não é você que vai falar: Deus vai lá e faz juízo na casa do fulano, faz juízo na casa do ciclano. Isso não é conosco, isso é com o Senhor. Nós temos que nos preocupar em buscá-lo. Daqui a pouquinho, daqui 3 minutinhos eu estou falando para você. Tempo de trabalho intenso. Qual será o meu trabalho, pastora? Daqui a pouco vem. Eu só estou te alertando porque esse também é um tempo de juízo. Deus é justiça. Pode até parecer, e agora você vai identificar alguma coisa falando do mundo que nós estamos vivendo, né? Não só da nossa nação, mas de muitos países, da geopolítica. Pode até parecer que o mal opere sem punição, mas a justiça de Deus, como prega o pastor, tem olhos. E mais do que isso, a justiça de Deus tem tempo certo para se manifestar. Meus irmãos, nada fica impune. Livro de Naum. Quem já leu Naum em 2026? Levante a mão. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos. Quem não leu, vai lá, pastor. Naum na Bíblia, vai lá. Busque lá. Olha que verso forte. Capítulo 1, verso 3. O Senhor não tem culpado por inocente. Na terra você pode ter perversão da justiça, você pode ter inversão de valores na terra, mas no céu não existe. No tribunal celestial, por enquanto, isso na terra, porque quando vier a restauração para a terra, não vamos ter isso também não. Então Nissan abre este tempo
quebra de cadeias, rompimento, milagres liberados, sinais e prodígios de Deus acontecendo. E eu quero profetizar muitos testemunhos aqui na frente. Adriana abriu essa porta, muitos testemunhos dos sinais e dos prodígios de Deus neste tempo. Nissan abre o período da primavera. Aqui não é primavera, mas lá no Oriente Médio, lá em Israel é. E o calendário bíblico está ali, e lá o relógio de Deus, e a palavra de Deus fala que nós devemos olhar para a figueira. Então lá abre o tempo da primavera, está saindo de uma estação morta, do inverno, e a vida está florescendo, a vida está sendo pulverizada. Irmãos, nós estamos falando de um tempo de vida, e eu quero profetizar sobre nós, sobre essa igreja, sobre a sua casa, um tempo de vida abundante em nome de Jesus. É um mês oportuno que o Senhor está nos chamando para crescer, florescer e romper. E se a gente, cada um de nós, aproveitar isso nas nossas vidas, em conjunto isso também vai acontecer, meus irmãos. E aqui a questão para a gente avançar para o final é ser liberto para florescer, pegando esse conjunto de coisas desse tempo que nós estamos vivendo. O mês de Nissan, ele é ligado também à tribo de Judá. Sabe o que quer dizer a tribo de Judá? A tribo, quando você fala de Nissan, qual é a tribo? Tribo de Judá. O que significa a tribo de Judá, pastora? A tribo de Judá está ligada à adoração. É um mês para exercer gratidão. Sabe essa canção que nós acabamos de cantar? Ela se chama Gratidão. Não murmure, não reclame. Estava vendo ontem um livro, uma série histórica, a vida do apóstolo João. E segundo os pesquisadores, o apóstolo João é levado, pelos romanos para aquele caldeirão de óleo fervente. Essa foi uma das sentenças que deram para João, porque ele pregava a palavra. E mergulharam ele no caldeirão de óleo fervente, esperando que quando ele caísse ali já se tornasse, quando você joga alguma coisa no óleo fervente, o que acontece? Mas para espanto dos romanos, João, como se entrasse numa piscina, ele entra naquele caldeirão e ele está ali, ileso. E o imperador não acredita, não se conforma. E aí ele precisa tirar João dali e fazer o que com esse homem? Manda para a ilha de Patmos, para o pessoal esquecer dele, porque ele queria matar, e ali ele teve mais um sinal de um prodígio. João vai para a ilha de Patmos, e aí o historiador mostra o que era aquela ilha. Lugar de prisioneiros, trabalho pesado, trabalhar com pedra o dia inteiro, carregar carga. E João é um homem idoso, e eles esperavam que João em poucos meses morresse ali no meio daquelas pedras. O que acontece com João? Ele trabalha. E sabe o que chama atenção, irmãos? Em todo esse tempo, diz o historiador, que ele não murmura, ele glorifica, ele agradece, ele continua voltado para o Senhor. E sabe o que vai acontecer? Em Patmos, João vai ter a visão da revelação, o livro das revelações. Que livro é esse? Apocalipse. E aí Domiciano, esse imperador tirano, morre. Olha, ele quis tantas vezes matar João. João estava vivinho lá na ilha, trabalhando, idoso. E agora, o imperador que sucede quer desfazer as maldades de Domiciano. Ele manda trazer de volta todos os presos que foram injustiçados. Volta João. João volta para a igreja de Éfeso e volta com a revelação do Apocalipse. E o que nos chama a atenção? Jamais murmurou. Irmãos, às vezes tem um negocinho assim, meio que até irrelevante, não dá certo. Olha aí, tá vendo? Eu sabia. E começa. Então, no mês de Nissan é tudo isso, mas se o seu linguajar não mudar, não pode ser nada disso. Para você, essa é a realidade. Porque às vezes as pessoas reclamam. Mas por que Deus não fez? Mas está na Bíblia que Deus não realizou. Então, olha se você se encaixa nessa bênção. Qual foi o seu procedimento? Qual foi o seu comportamento? Você seguiu? Porque toda promessa traz um critério de obediência junto. E você vai perceber que alguma coisa se desalinhou antes
porque Deus, Ele é fiel e justo. Então, perceba uma coisa: a tribo de Judá está ligada à adoração e à guerra. Inclusive, irmãos, eu disse isso quarta-feira, isso eu vou repetir aqui. Juízes capítulo 20, verso 18. Quando eles vão para a batalha, eles perguntam para o Senhor qual é a tribo que vai à frente. E o Senhor responde: a tribo de Judá vai à frente. A tribo de Judá não era Issacar, perito em guerra. Não era uma tribo, embora ela esteja ligada à guerra, perito em matar, em armas. Não. Eles eram peritos em adoração. Isso quer dizer, isso eu falei quarta-feira, se eu tenho uma batalha para enfrentar, primeiro eu vou louvar. Ou seja, eu vou enfrentar essa guerra sem murmuração, sem maledicência, sem palavras negativas, sem palavras de dúvida. Eu vou dentro da palavra de Deus, eu vou alinhada com a palavra de Deus, com o que a palavra de Deus diz, e vou adorando ao Senhor. Afinal de contas, um exemplo aqui dado em quase todas as pregações: como é que Davi vai contra Golias? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele escuta um monte de ameaça terrível, e o que é que sai da boca dele? Você vem contra mim com as armas, os paus, as varas, espadas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O que aconteceu? Davi venceu. Tribo de Judá. Então, meus queridos, o mês de Nissan é um tempo de batalhar, plantar, projetar. Ah lá, e às vezes a gente já quer tudo realizado, porque a gente não sabe que não é o tempo de colher, é o tempo de regar a semente. E aí, vamos resumir para você: esse tempo é tempo de quê? É tempo de buscar sinceramente as áreas da vida onde é necessário ser liberto das cadeias do Egito. Então, o que eu vou fazer agora, pastor? Porque a gente olha para as promessas de bênção: eu quero, mas qual é a minha parte? Vou olhar para mim, não é para o irmão do lado da direita ou da esquerda, não é para o líder. Eu vou olhar para mim e detectar quais cadeias do Egito ainda me aprisionam. E você quer ver, irmãos? A gente tem muito assim estudos, quando se fala, e o pastor usa muito essa expressão, as panelas do Egito. O que são panelas do Egito? Mesquinharias do ego do ser humano. Mesquinharias do ego. As pequenezas, aquelas coisas pequenas que geram a maledicência, a crítica destrutiva, o inconformismo, o vitimismo. Sabe? O que é panela? É quando você faz um clubinho, uma turminha, e começa a reclamar, e se vitimizar, e falar coisas ruins, e inflama alguém contra o outro. Essas eram as panelas que se formavam no Egito. Então, maledicência, negatividade, pessimismo, dúvida, incredulidade. E não é só incredulidade, não, tudo que está escrito aqui na Bíblia eu acredito. É quando você coloca incredulidade no coração do irmão em relação ao que está sendo feito e que é bíblico. Por exemplo, para que isso de calendário bíblico? Ah, não, eu gosto do calendário gregoriano mesmo. Eu acho que isso não vai dar certo, não, né? Ou você não acha que o líder tinha que ir para a direita e ele vai para a esquerda? Ah, você não acha que tinha que ser diferente aquilo? Ah, você não acha que aquele irmão tinha que proceder de outra maneira? Meus irmãos, se vocês estiverem envolvidos com isso, não tem como Nissan trazer libertação para a sua vida. É preciso que olhemos para aquilo que ainda nos prende, porque o velho homem, todo dia ele quer voltar. Todo dia, meus irmãos. É tempo do que mais, pastor? É tempo de semear ou regar os seus projetos de vida com oração, com jejum, com clamor. Não é um tempo de duvidar. Não aconteceu ainda, eu acho que Deus vai fazer. O ano passado também não aconteceu algumas coisas. Então, não nos movíamos ainda dentro do calendário bíblico, e Deus fez tantas coisas. Imagine movendo-se dentro do calendário bíblico, meus irmãos. Então é tempo de fazer propósitos. O mês que vem aí vem a proposta da própria igreja em conjunto, em fazer 21 dias de oração, e tantos outros propósitos que vêm, e tudo que for para semear nesse tempo.
tempo. Tudo que for para colocar diante de Deus, como plano, como projeto, é tempo de se fazer isso. É tempo do que, pastora? Lutar para romper causas que estão presas e deixar de andar em círculo. Isso aqui é muito importante. Dentro do calendário gregoriano, o ciclo sempre se repete na sua vida. Você anda sempre assim: de novo está acontecendo isso. Eu tentei melhorar. De novo está assim. Eu não queria mais maldizer os outros. Estou aqui falando de novo. Eu não queria mais murmurar. Estou eu aqui murmurando de novo. O ano passado, nessa época, eu estava com um problema com essa dívida. Eu estou com essa dívida de novo. No ano passado, eu estava com um problema na minha carreira. Disso de novo. Mas eu já vi. Aí a pessoa fala até bobagem. Usa aí expressões de segmentos religiosos. É um karma. É má sorte. É destino. Meus irmãos, venham estudar com a gente na terça-feira. Vocês vão ver que nada disso existe. Meu destino é sofrer. Não existe coincidência. Procure a palavra coincidência no hebraico, você não vai achar. Não existe no hebraico a palavra coincidência, porque não existe coincidência. Tudo é uma questão de plantio e colheita, tudo é uma questão de um plano de Deus, que eu me submeti, estou andando nele ou não. Eu não me submeti ao plano de Deus, então eu estou andando dentro da permissão. As coisas não estão boas não, pastor. O plano de Deus para você, o que diz Romanos 12? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas quando a gente sai do plano dele, aí as coisas não acontecem assim, irmãos. E por falta de conhecimento, as pessoas querem cobrar a ele injustamente. Então, quando nós não nos movemos no calendário bíblico, por vezes acontece isso também. O que aconteceu com o povo? Eles ficaram, uma travessia que era para ser de 40 dias até a terra, eles ficaram 40, quem se lembra? Rodando em círculo, rodando em círculo, rodando em círculo. E aí entra um ser que chama-se Cronos, come o tempo das pessoas. O tempo passa, elas não decolam, o tempo passa, elas não realizam, o tempo passa. E a pessoa fala: meu Deus, o tempo está passando e eu não consigo edificar nada. Cronos está comendo tudo. Então se alinhe, não fique só nessa ministração, meu irmão. Vem conhecer na terça-feira, venha nos demais cultos, porque senão não tem jeito. Pastora, não dá para quebrar um galinho. No mundo espiritual não tem galho, ninguém quebra galho. O mundo espiritual é perfeito, ou é ou não é, ou eu faço ou não faço, ou eu busco ou eu não busco. Não é como na terra hoje, meus irmãos. Veja só, tempo de romper com essa questão de ficar rodando em círculo. O que é isso? Isso é o espírito da Grécia. Terça-feira a gente vai estudar isso também. Isso comete muito a vida das pessoas que estão dentro da igreja, por isso elas questionam. Mas Deus está abrindo este período que começa com o mês de Nissan, tempo de crescer, tempo de florescer. A retirada do povo lá do Egito marca a saída, olha aqui, de um tempo de escravidão para que eles fossem reino sacerdotal. Êxodo 19. Deus revela o plano dele para eles. Eles eram escravos, mas Deus os chamou para que formassem um reino sacerdotal. O que é isso? Todo mundo seria do ministério, todo mundo seria pastor? Não é isso, irmãos. Reino sacerdotal significa que é sacerdote, é aquele que tinha a incumbência de levar as coisas do povo para Deus. Profeta trazia de Deus para o povo, sacerdote levava do povo para Deus. Então significa capacidade de se relacionar com Deus. Você é reino sacerdotal, sabe por quê? Você pode dobrar o seu joelho ou em pé, se levantar, fechar os seus olhos e dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino. Você está orando, você está se relacionando com Deus. O que é isso? Isso é reino sacerdotal, meus irmãos. Deus está dizendo: nem todos seriam Moisés, nem todos seriam Arão, nem todos seriam Levi, nem todos estariam ligados ao tabernáculo, mas todos estavam recebendo a oportunidade de se aproximar do eterno Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor os tira de uma condição de escravos para trazer
ao seu reino sacerdotal. Quero dizer para você que tudo que é cadeia, eu quero profetizar, todos os grilhões são quebrados, porque o Senhor te chamou para ter um pleno relacionamento com Ele, e você vai sentir sede e vontade de conhecer ao Senhor mais e mais, em nome de Jesus. O que mais? O Senhor os tira de uma terra de escassez para levar a uma terra de prosperidade. Deus muda tudo. Deus muda geograficamente, Deus muda a nossa condição emocional. Se nós abrirmos para este tempo de libertação, Ele muda tudo. Contudo, querido, é preciso desejar ser liberto. Muitos ficaram lá no Egito, sabia disso? Teve hebreus que ouviram Moisés, viram os milagres, viram os sinais, e disseram: a gente não quer subir não, a gente vai ficar aqui. Assim como quando eles voltam do cativeiro da Babilônia, tem um povo que diz assim: não, a gente construiu, edificou aqui, está bem de vida aqui, a gente vai ficar na Babilônia e não vai voltar. Assim como teve as 70 nações que também não eram hebreus e disseram: olha, cabe a gente aí, essa promessa também cabe para nós. Mas eles falaram: se obedecer, pode vir. E eles foram. Então é preciso desejar, buscar com afinco a libertação. E isso não é tão fácil. Muitas coisas maravilhosas serão ministradas aqui nesse tempo, meus irmãos, especialmente agora nesse período do Pêssar. A gente está programando, e se Deus permitir, a gente vai fazer aqui a celebração, trazendo para vocês os elementos que formam o jantar do Pêssar. Um pouquinho da erva amarga, uma pastinha gostosa assim, ó. Escurinho, parece barro, mas na verdade ela é bem gostosa, né? Parece barro, eu digo, porque as ervas amargas lembravam o povo hebreu das amarguras do Egito. Essa pastinha lembrava do barro que eles amassavam para preparar os tijolos. Um pouquinho do cordeiro, né? Carne de cordeiro é uma carne muito gostosa. Então, o pão asmo, o que significava o pão asmo? Essas ministrações, elas vão trazer libertação. Quem sabe a gente consiga organizar conferência ligada à libertação nesse tempo, porque estamos com as janelas dos céus abertas para isso neste momento. Muitas bênçãos serão ministradas aqui, contudo é preciso estar disposto a romper com o mundo e mergulhar no Senhor, porque entenda uma coisa, você sempre vai ter que tomar essa decisão, e sempre que você tiver o chamado de Deus, o mundo também vai te chamar, dentro daquilo que você gosta de fazer. É festa, é celebração, é o capítulo da novela, o não sei o que da série, é o jogo do futebol, é o jogo do basquete, é o jogo do vôlei, é o SPC, é não sei o que. E entenda uma coisa, meus irmãos, você tem de Deus o quanto você se dá para Ele. Por que nós temos esses desafios? E aí o mundo, a igreja invadida pelo mundo, te ensinou a pensar assim: não tem problema, domingo que vem você vai, faz sua vontade hoje, que domingo que vem você vai. Pronto, você já mostrou para Deus quem tem prioridade. Porque nesse duelo nós vamos mostrar para Deus quem tem prioridade. Porque o seguinte, irmãos, alguém me perguntou essa semana, rapidamente deixa eu resumir para você, porque isso acontece com a gente todo dia. A pessoa disse assim: se Deus sabia que a mulher ia comer do fruto, se Deus já sabia, por que foi que Deus não a impediu? Pergunta tradicional, né, gente? E a resposta protocolar não deixa de ser verdadeira, mas tem muito mais que isso. É assim: é porque Deus não queria robôs. Deus queria e deu ao homem livre arbítrio. E é daí que eu vou puxar uma profundidade. Deus queria filhos e deu ao homem o livre arbítrio. Eu vou puxar uma profundidade daqui. Deus é profundo conhecedor de todas as coisas. Mas quando há uma decisão que eu e você devemos tomar, Deus aguarda a nossa decisão, exatamente porque Ele nos deu livre arbítrio. Até que Eva tomasse o fruto e ingerisse, a decisão estava ali, ó, dentro dela. Havia aquele duelo, a serpente falando, incitando, mas ela sabia o que devia fazer. Ela sabia o que devia fazer. E Deus entregou livre-arbítrio. Então Deus jamais faria assim: estou tirando o livre-arbítrio agora, pronto, programei, não vai pegar. Isso não é livre-arbítrio. A partir do momento que Eva toma a decisão interna e toma o fruto, ela externou
que produziu o seu livre-arbítrio. E Deus havia dado o livre-arbítrio. Assim são as nossas decisões. Entenda uma coisa que parece banal hoje. Imagine que acontece uma coisa que você gosta muito na hora do culto. É a mesma cena, irmão. Deus olhou para Eva e ficou aguardando. É a mesma cena. Deus olha para mim e para você e fica aguardando. E o que nós externamos, não importa, esse finalzinho de frase não vale nada. Do tipo assim, não vou hoje, Senhor, mas a semana que vem eu já mostrei aonde está meu coração. Quem me entende, diga amém. Irmãos, são pequenos testes. Ai, Deus vai me castigar. Deus não trabalha com castigo, meu irmão. Deus não trabalha com castigo. Mas essa palavra que você está recebendo agora, você não receberia. Decisões que você vai tomar em cima dessa palavra, você não tomaria. Caminhos que vão se abrir para você, porque você está recebendo essa palavra, não se abririam. É simples assim. É andar na vontade perfeita ou andar na vontade permissiva. Então, é preciso estar disposto a romper com o mundo, mergulhar no Senhor. Essa foi a proposta de Deus quando tirou o povo do Egito. Ainda sobre essa questão, lembra que o pêssaro envolvia, conseguiu o cordeiro. Eles ainda estavam no Egito, eles ainda eram escravos. O Senhor disse assim: cada família deve ter um cordeiro. E o que eles deviam fazer? Pegar o cordeiro no dia 10 do mês de Nissan, trazer para casa para ficar até o dia 14 do mês de Nissan, pelo menos 3 dias inteiros com esse bichinho em casa. O que você acha que aconteceria? Não tem bichinho mais dócil do que ovelhinha, é ou não é? Quem tem um bicho em casa? Cachorro, gato, periquito, papagaio, né? E aí, o que acontece? O triste, eu tinha cachorro quando era pequena. E a coisa mais linda do mundo é o quê? Quando o bichinho morre. Aí você fala, eu não vou ter outro, né? Não vou ter outro não, porque eu me apeguei. Então você imagine a ovelha, 3 dias ficava ali, para quê? Para se afeiçoar, porque isso apontava para Jesus. Lembra? Ele vem à terra, ele fica mais ou menos 3 anos. Ele chama 12 discípulos para ficar junto dele, né? Apontava para Jesus. Então tinha que ter afeição. Por quê? Porque se a pessoa não se afeiçoasse, tá bom, estou pegando esse bichinho aqui para levar lá como holocausto. Peguei aqui e levei lá. Foi tão rápido. Não, o bichinho ficou ali. Aí a pessoa olhou, é ele mesmo que eu vou sacrificar? Mas é ele que eu vou entregar? Então, isso eu estou dizendo para você, é até um exemplo meio difícil, porque eu estou falando de um bichinho, um umzinho, né, que você se apega. Eu estou falando das coisas da carne, ó, elas são apegadas assim por cima. Quando Deus fala que tem que arrancar, parece, eu arranco. Não, pastor, isso aí eu arranco. 2 minutinhos, arranca não. Tão facilmente, eu quero profetizar que você arranca, mas aquilo está entranhado. Entenda, libertação envolve lutar para arrancar as coisas que estão em sua vida e que vieram do velho homem. Coisas que a sua carne gosta, inclinação para o mal. A sua carne tem afeição com essas coisas. Então quando você vai arrancar é assim, você fala, sai, quero tirar, está quase saindo, de repente faz isso aqui, ó. Porque você está ali, está firme com Deus, de repente você faltou um dia, aquilo pegou de novo. Aí já começou a rodar em ciclo de novo. Aí você fala, não adianta, eu sou assim, desde que eu nasci, tá vendo? Eu não consigo. Você consegue, você só precisa entender esse mecanismo. São coisas que a carne gosta, que não é difícil de você fazer, que se você pudesse fazer o tempo inteiro. Essas coisas duelam com Deus não, né? Deus é soberano sobre tudo, mas duelam com o fato de você servir a Deus ou não. Portanto, queridos, Nissan, ele abre um tempo de um trabalho intenso. Resumindo isso tudo que eu falei para você, tá? É um tempo que você precisa lutar para romper com o seu eu, arrancar, deixar as coisas lá do Egito. No Egito, isso ainda vai ter para frente uma outra ministração. É um tempo que você precisa estar liberto para quê? Para semear, para regar as sementes que você tem plantado diante de Deus. Quantos aqui têm sonhos, planos e ideais? Tem? Então, para você regar tudo isso diante do Senhor. Então, é um tempo intenso. E eu quero profetizar, porque hoje a gente escuta as pessoas assim, eu estou tão cansado. E por vezes, irmãos, eu também às vezes chego a um período assim, que parece que é um esgotamento. Mas eu tenho entendido, até isso o calendário bíblico me ensinou, que isso é mais do que físico, é espiritual.
E estes seres que querem devorar o nosso vigor, a nossa vitalidade, nós temos que repreendê-los, exercendo a nossa obediência e fazendo o contrário do que eles querem. Eles querem jogar no sofá, na cama. Eu vou para a igreja lá só no domingo, de semana não aguento. Faz o contrário. Faz o contrário. Busca no Senhor. Olha, Paulo escreveu aos Efésios, lá no capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando parecer que não tem mais força, levanta a sua mão e diga: Senhor, me renova, porque hoje eu vou para a tua casa buscar a tua palavra, eu vou para a tua casa guerrear em oração, porque eu sei que o Senhor tem vitória para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, em nome de Jesus. E o vigor celestial vai se manifestar. Vamos jogar, povo de Deus, esse cansaço, esse esgotamento espiritual para longe, em nome do Senhor Jesus. Que essa bênção esteja com quem nos assiste pelo vídeo também, e que Deus abençoe. Bem, aqui nós vamos continuar, nós vamos